20 de abril de 1945, Berlim em chamas. Enquanto Hitler agonizava em seu bunker, milhares de jovens soldados alemães ainda portavam com orgulho a Cruz de Cavaleiro, a mais alta condecoração militar do Terceiro Reich. Lutavam sabendo que a guerra estava perdida, mas defendiam até o último suspiro sua honra militar. Hoje, em 2025, 80 anos depois, restam apenas 2 homens vivos no mundo inteiro que ainda carregam esse título: Hugo Broch, com 103 anos, e Heinz Raffoth, com 102. Eles são os últimos ecos vivos de uma era que mudou para sempre o rumo da humanidade. Como esses veteranos centenários vivem com o peso dessa história? O que realmente fizeram durante a guerra? E por que suas memórias dividem o mundo entre aqueles que querem preservá-las e outros que preferem esquecê-las? Fique até o final para descobrir as revelações chocantes sobre suas vidas pós-guerra e as entrevistas raras que eles concederam antes que suas vozes se calem para sempre. O que significa essa condecoração? Para compreender o peso que essa pequena cruz de metal carrega, precisamos voltar no tempo. Muito antes dos nazistas, muito antes da Segunda Guerra Mundial, muito antes mesmo da unificação alemã, quando a ideia de uma Alemanha unificada ainda era apenas um eco distante entre os vales e montanhas da Europa Central. Era 10 de março de 1813. O inverno ainda cortava Berlim com seu vento gelado e o rei Friedrich Wilhelm III da Prússia observava em silêncio o mapa de um império que cambaleava. Diante dele, não havia apenas fronteiras em risco, mas um espírito nacional abalado. Napoleão Bonaparte, o imperador francês, havia varrido os exércitos tradicionais com sua estratégia relâmpago e sua artilharia precisa. Um após o outro, reis foram forçados a se curvar, e o mundo que antes conhecia uma Europa governada por velhas dinastias assistia, atônito, à ascensão de uma nova ordem imposta por pólvora e coragem. O rei prussiano sabia que não bastava resistir com soldados e sabres. Era necessário algo mais profundo. Algo que unisse os homens sob uma ideia comum. E foi assim que ele criou a Cruz de Ferro. Aquela condecoração, em sua simplicidade rigorosa, nascia com um propósito muito claro: quebrar as barreiras sociais que separavam o camponês do aristocrata. Ela não era uma joia delicada feita para o brilho das cortes, nem um emblema reservado a linhagens nobres. Era crua, negra, contornada por prata, e sua mensagem era ousada para os padrões do século XIX. A bravura é a verdadeira nobreza. Pela primeira vez, um ferreiro, um lavrador, um artesão, qualquer cidadão, desde que lutasse com coragem, poderia ser reconhecido com a mesma honra que um oficial de alta patente. Era uma ruptura simbólica com as estruturas sociais da velha Europa. O design da cruz era austero, mas não por descuido. Era uma escolha. Representava o espírito espartano da Prússia, sua disciplina férrea, sua tradição militar. A coroa real, o W de Wilhelm e o ano de 1813 selavam esse pacto de sangue e honra. Durante as guerras napoleônicas, ela se tornou mais do que um prêmio, tornou-se um ideal. Os soldados prussianos marchavam com a cruz em mente não apenas como símbolo de recompensa, mas como lembrança de que seus atos podiam ecoar além do campo de batalha. Para muitos, era o único consolo diante do sacrifício iminente. Quando Napoleão caiu e a velha ordem voltou a se recompor com certo esforço, a cruz foi retirada dos uniformes. Não esquecida, apenas adormecida, guardada como um vestígio do tempo em que a coragem de qualquer homem podia mudar o destino de uma nação. Décadas se passaram. A Europa mudava, mas lentamente. A Alemanha ainda não era uma, mas muitas. Pequenos reinos, ducados, principados, todos conviviam numa colcha de retalhos que parecia impossível de costurar. Mas em 1871, sob a liderança militar da Prússia e a astúcia política de Otto von Bismarck, o impensável aconteceu: a unificação alemã. E com ela, o espírito da Cruz de Ferro voltou a respirar, ainda que discretamente. A cruz tornou-se um símbolo silencioso de continuidade. Não mais o estandarte de uma Prússia isolada, mas a marca de uma nação que buscava raízes profundas para legitimar seu futuro. Ela surgiu novamente em momentos críticos,
como um emblema de honra, resistência e, cada vez mais, orgulho nacional. Foi em 1914, com o mundo à beira do abismo, que a cruz reapareceu em toda a sua força. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu e a Europa mergulhou na lama das trincheiras, o Kaiser Guilherme II restaurou oficialmente a tradição da Cruz de Ferro. Era o mesmo símbolo, mas em outro tempo, um tempo em que a guerra já não era feita de cargas de cavalaria e baionetas, mas de metralhadoras, gases venenosos e artilharia incessante. A condecoração voltou a premiar atos de bravura, e mais uma vez, a distinção entre nobres e plebeus foi apagada no campo de batalha. Entre os muitos que a receberam, um nome obscuro sobressaía, embora à época ninguém pudesse prever o impacto que ele teria no século seguinte. Adolf Hitler, cabo austríaco voluntário no exército alemão, condecorado com a Cruz de Ferro de segunda classe e, posteriormente, com a de primeira classe, um feito incomum para alguém de sua patente. Para Hitler, essas cruzes tornaram-se mais do que honrarias. Tornaram-se relíquias pessoais. Âncoras identitárias. Em meio ao colapso da Alemanha Imperial, a humilhação do Tratado de Versalhes e a instabilidade da República de Weimar, ele não esqueceu o peso simbólico daquelas medalhas. Pelo contrário, nelas, encontrou uma base emocional para construir sua narrativa de redenção e vingança. Quando retornou do fronte, ferido, desempregado, amargurado e em busca de sentido, Hitler carregava consigo a cruz, literal e figurativamente. E ao longo das décadas seguintes, aquele símbolo seria transformado por ele num instrumento de mobilização em massa. Em 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia e acendeu a fogueira da Segunda Guerra Mundial, Hitler restaurou a Cruz de Ferro com uma nova roupagem. Criou a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, maior, mais pesada, usada ao redor do pescoço, um novo patamar de distinção reservado aos que se destacavam não apenas por coragem, mas por feitos tidos como excepcionais pelo regime. A cruz, agora incorporada à máquina propagandística do Terceiro Reich, passou a representar não apenas bravura, mas excelência militar a serviço da ideologia nazista. Com o tempo, variantes cada vez mais raras surgiram. Folhas de carvalho, espadas, diamantes e até folhas de carvalho douradas, concedidas a apenas uma dúzia de homens. Cada uma dessas cruzes narrava uma história de resistência, ousadia e, muitas vezes, sacrifício absoluto. Entre 1940 e 1945, mais de 7.000 soldados receberam a Cruz de Cavaleiro, desde ases da Luftwaffe a comandantes da Wehrmacht em Stalingrado, passando por submarinistas, artilheiros e até membros das Waffen-SS. Eram histórias de coragem, sim, mas também de lealdade cega, de desespero, de sobrevivência num mundo que se desintegrava sob o peso da guerra total. No fim, como tudo, o tempo cobrou seu preço. O Terceiro Reich caiu em ruínas. Os generais foram capturados. Os mitos desconstruídos. O símbolo da cruz, outrora motivo de orgulho e distinção, passou a carregar a sombra do regime que a instrumentalizou. Ainda assim, ela sobreviveu, como sobrevive o aço forjado nas guerras. Sobreviveu nos livros, nos museus, nas memórias dos que combateram e nas dúvidas dos que vieram depois. Porque para entender por que essas cruzes ainda dizem tanto, precisamos voltar os olhos para os homens que as usaram. A história dos dois sobreviventes. A Segunda Guerra havia terminado com a Alemanha em caos, suas cidades bombardeadas, seu exército destroçado, sua população faminta. Os 7.313 homens que carregavam a Cruz de Cavaleiro voltaram para casa, aqueles que sobreviveram, carregando não apenas suas medalhas, mas também as cicatrizes de uma guerra que havia consumido 70 milhões de vidas. Décadas se passaram. Os anos 1950 trouxeram a reconstrução. Os anos 1960, a prosperidade. Os anos 1970, 1980, 1990 continuaram sua marcha inexorável. E um por um, os portadores da Cruz de Cavaleiro começaram a partir. Primeiro foram os mais velhos, os veteranos que já tinham experiência da Primeira Guerra Mundial. Depois,
os comandantes experientes que lideraram as grandes ofensivas, então os pilotos ases que dominaram os céus da Europa, os comandantes de U-Boat que aterrorizaram o Atlântico, os generais de tanque que perfuraram as linhas aliadas. A cada funeral, a cada necrológio nos jornais alemães, o número diminuía. 7.313, 5.000, 3.000, 1.000, 500, 100, 50, 20, 10... E então, hoje, em 2025, restam apenas dois homens, duas histórias, duas jornadas extraordinárias que os transformaram nos últimos guardiões de uma era que o mundo nunca mais veria. O primeiro é Hugo Broch. Se você o visse hoje, provavelmente veria apenas um senhor franzino de 103 anos, cabelos escassos e brancos como neve, mas com olhos ainda vivos, que parecem carregar ecos de um passado turbulento. Sua fala é calma, quase tímida, mas sua postura, reta, disciplinada, denuncia décadas sob o rigor militar. Ao olhá-lo, você talvez não imaginasse que um dia aquele mesmo homem subiu aos céus em uma máquina de guerra, mergulhando nas profundezas do conflito mais devastador da história da humanidade. Mas volte no tempo. Imagine a Alemanha de 1943. As cidades ainda ostentavam uma aparência de normalidade, apesar dos bombardeios crescentes. O povo, em sua maioria, seguia as ordens do regime, alimentado por promessas de glória e vitória. Era nesse cenário que um jovem de apenas 21 anos vestia seu uniforme de piloto e caminhava em direção ao seu Messerschmitt Bf-109, estacionado na pista gelada de uma base aérea na frente oriental. Hugo Broch nasceu em 6 de janeiro de 1922, em Leichlingen, Renânia, em uma Alemanha dilacerada pelas consequências da Primeira Guerra Mundial e pelas duras imposições do Tratado de Versalhes. Cresceu em meio ao ressentimento, à pobreza e à lenta recuperação nacional, um solo fértil para as ideias nacionalistas que o nazismo usaria para ascender. Como tantos outros jovens de sua geração, Hugo foi educado sob os valores do Terceiro Reich, onde a lealdade ao Führer, a disciplina e o dever militar eram pilares de caráter. Em 15 de janeiro de 1940, com apenas 17 anos, ele ingressou na Luftwaffe Construction Company 4212, não ainda como piloto, mas como membro de apoio técnico. Mas Hugo queria mais do que construir pistas ou abastecer aeronaves. Queria voar. Queria provar seu valor nas nuvens, onde os homens eram testados até os limites da sanidade e da resistência física. Seu treinamento como piloto foi rigoroso, dividido entre teoria e prática, testes físicos e psicológicos. Primeiro a escola básica, depois o manuseio de aviões de treinamento, seguidos de caças mais complexos. Apenas em novembro de 1941, quase 2 anos depois de sua entrada na Luftwaffe, Hugo conquistou o que chamavam de Flugzeugführerabzeichen, o distintivo de piloto militar. Em março de 1943, ele foi transferido para o Segundo, J-54, a lendária Grünherz, Coração Verde, unidade que lutava no fronte mais impiedoso da guerra, o leste. A frente oriental não oferecia trégua. Lá não havia misericórdia, nem convenções respeitadas. Era uma guerra de extermínio, tanto no solo quanto no ar. Foi nesse inferno gelado que Hugo Broch viveu sua estreia no combate. Sua primeira missão ocorreu em 7 de março de 1943. Voando sobre os vastos campos nevados da União Soviética, ele se envolveu em um combate com caças inimigos. Atingiu um deles, uma vitória que, por não ter sido confirmada por observadores ou registros fotográficos, não pôde ser oficialmente registrada. Mas 6 dias depois, no dia 13 de março, Hugo teve sua primeira vitória reconhecida. Um caça soviético, LaGG-3, foi abatido sob o fogo de seus canhões MG-151 de 20 mm, desaparecendo em uma bola de fogo nas nuvens cinzentas. A partir dali, a história de Hugo foi escrita nos céus congelados do leste. Ele sobreviveu a tiroteios aéreos em que a morte vinha em frações de segundo. Voou sobre cidades arrasadas, campos encharcados de sangue, rios congelados e colunas de fumaça. Cada missão era uma roleta russa.
Em abril de 1943, após várias vitórias, foi agraciado com a Cruz de Ferro de segunda classe. Em agosto, a de primeira classe. E em novembro, após sua 44ª vitória aérea, recebeu a Ehrenpokal der Luftwaffe, a Taça de Honra da Luftwaffe, uma condecoração reservada apenas aos mais destacados pilotos de combate. Poucos dias depois, foi condecorado com a Cruz Alemã em ouro. Mas ainda havia mais por vir. Durante a malfadada Operação Cidadela, a última ofensiva estratégica alemã no leste, Hugo sobreviveu a condições impensáveis. Assistiu à lenta desintegração do sonho expansionista nazista, viu camaradas caírem um a um e seguiu voando, não por ideologia, mas por instinto, por lealdade aos que estavam ao seu lado. Ele combateu durante a Batalha do Dnieper, escapou com vida de combate sobre Kiev e Jitomir e seguiu enfrentando uma força aérea soviética cada vez mais poderosa. Entre seus feitos mais notáveis estavam 18 vitórias contra o Ilyushin Il-2 Sturmovik, um avião de ataque ao solo tão blindado que muitos o chamavam de tanque voador. No fim de 1944, Hugo havia acumulado 71 vitórias confirmadas, um número que ainda aumentaria. Em 12 de março de 1945, com a guerra praticamente perdida, recebeu a mais alta condecoração que um piloto poderia desejar, a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. Poucos dias depois, o número de vitórias subia para 81, todas obtidas em 324 missões de combate, e então veio o silêncio. Em 8 de maio de 1945, quando o Terceiro Reich ruiu e a Alemanha assinou sua rendição incondicional, Hugo realizou seu último voo militar. Ele pilotou seu Bf-109 até Flensburg, onde se entregou às forças britânicas. Mas Hugo não foi o único a conquistar a Cruz de Cavaleiro nos últimos momentos daquela guerra apocalíptica. Há apenas 8 dias de sua condecoração, em 20 de abril de 1945, outro jovem soldado alemão recebeu a mesma honraria. Seu nome era Heinz Raffoth, e sua história não se passa nos céus, mas no chão, na lama, no sangue e no caos da guerra terrestre. Enquanto Hugo duelava a dezenas de metros do solo, Heinz enfrentava o que talvez tenha sido o rosto mais brutal da guerra. O combate corpo a corpo, a artilharia a curta distância, as ruínas em chamas e o medo constante de morrer a cada esquina. Heinz nasceu em janeiro de 1923, poucos meses depois de Hugo Broch, na mesma Alemanha fragilizada e ressentida que assistia, aos poucos, ao crescimento da ideologia nazista. Mas ao contrário de Hugo, que sonhava em voar, Heinz teve seu destino forjado nas longas marchas da infantaria, nas trincheiras alagadas e nas florestas transformadas em campos de matança. Quando a guerra já se aproximava do fim, Heinz tinha apenas 22 anos e ocupava o posto de Leutnant, segundo-tenente, comandando a 2ª Companhia do 48º Regimento de Granadeiros, integrante da 12ª Divisão Volksgrenadier. O termo Volksgrenadier, criado por propaganda, escondia a realidade dura dessas formações. Tropas montadas às pressas com os poucos recursos humanos restantes do Reich, veteranos mutilados que voltavam à ativa, adolescentes que mal sabiam manejar um rifle, funcionários civis e até homens com mais de 50 anos, considerados anteriormente inaptos para o combate. Apesar de tudo, a 12ª Volksgrenadier não era uma unidade simbólica. Lutou com amargura na ofensiva das Ardenas, o último grande suspiro estratégico do exército alemão no Ocidente, durante o inverno de 1944-1945. Ali, nas florestas densas da Bélgica, travou batalhas ferozes contra os americanos. Depois, foi transferida para a floresta de Hürtgen, um dos mais prolongados e inúteis combates de toda a guerra, onde milhares de homens de ambos os lados morreram em condições quase medievais, lutando por cada colina, por cada trilha coberta de minas, por cada bunker desmoronado. Na primavera de 1945, a Alemanha estava desmoronando. As forças aliadas haviam cruzado o Reno e se espalhavam rapidamente pelo território alemão, sufocando qualquer resistência organizada. A 12ª Divisão Volksgrenadier foi uma das que ficaram presas na chamada Bolsa do Ruhr,
um último reduto industrial e militar cercado pelas tropas americanas, que avançavam sem trégua. Foi nesse contexto que, em 3 de março de 1945, Heinz Raffoth recebeu uma missão desesperada. Com um destacamento de apenas 20 homens, alguns granadeiros remanescentes, outros retirados de unidades de retaguarda ou de suprimentos, ele foi encarregado de cobrir a retirada do 1º Batalhão de seu regimento na entrada da vila de Bensberg, próxima ao rio Ager. Não havia reservas, não havia tanques, apenas rifles, algumas metralhadoras leves, granadas e coragem. À frente, 2 companhias americanas avançavam com precisão metódica, apoiadas por tanques Sherman que rolavam como gigantes de aço sobre as estradas. Se capturassem as 2 pontes ferroviárias ainda intactas, poderiam atravessar o Ager sem esforço e continuar seu avanço em direção à cidade de Colônia, um dos últimos centros urbanos de resistência no oeste da Alemanha. A lógica mandava recuar, preparar defesas improvisadas e ganhar tempo. Heinz, no entanto, pensou diferente. Tomando uma decisão que contrariava todo o pensamento tático tradicional, ele organizou um contra-ataque. Um ataque de infantaria sem cobertura, em menor número, com soldados esgotados e mal armados, contra forças superiores em número e equipamento. Um suicídio. Ou assim parecia. Movendo-se pelas ruínas da vila de Liblar, cortando cercas, cruzando campos e se esgueirando por becos, Heinz e seus homens chegaram sorrateiramente às proximidades das pontes ferroviárias. Lá, executaram um ataque relâmpago contra as forças americanas que se preparavam para cruzar. O choque foi total. Durante 2 horas cruciais, o pequeno destacamento alemão resistiu bravamente. O tiroteio foi feroz. O ruído dos tanques Sherman ecoava pelas ruas vazias, mas as armas leves alemãs conseguiam, com precisão e desespero, neutralizar pequenos grupos de infantaria inimiga e impedir que os tanques atravessassem sozinhos. Granadas voavam de um lado para o outro, prédios desabavam, homens gritavam ordens e orações. E o tempo corria. Exatamente o que Heinz precisava. A ação de Raffoth garantiu tempo suficiente para que o restante do 1º Batalhão chegasse, reforçasse a posição e organizasse uma retirada ordenada. Os engenheiros alemães conseguiram, por fim, plantar explosivos nas pontes e detoná-las, atrasando por dias o avanço americano sobre Colônia. Heinz foi evacuado pelo rio, ferido, mas vivo. Sangrava por estilhaços que atingiram seu flanco e o ombro, mas recusava-se a deixar o campo até ter certeza de que seus homens estavam a salvo. Sua bravura foi reconhecida de imediato. O comandante do corpo recomendou, sem hesitar, que ele fosse agraciado com a Cruz de Cavaleiro. E assim, em 20 de abril de 1945, enquanto Hitler soprava velas em seu último aniversário em um bunker sombrio sob Berlim, Heinz Raffoth recebia sua cruz de metal. Ela se somava à Cruz de Ferro de 2ª classe, concedida ainda em 1944, à de 1ª classe, recebida após Hürtgen, e a insígnia de ferido em prata, uma prova viva de que ele havia sangrado mais de uma vez por um exército em colapso. Heinz sobreviveu. Não foi capturado imediatamente após o fim da guerra. Vagueou por um país em ruínas, caminhando entre cidades carbonizadas e aldeias que pareciam suspensas no tempo. Voltaria à vida civil sem honras, como quase todos os veteranos de divisões Volksgrenadier. A glória era agora apenas peso, mas ele, como Hugo, ainda carrega a cruz, não a de ferro, a outra, aquela invisível, aquela que não se prende ao uniforme, mas à memória. E isso nos leva à pergunta inevitável: como vivem esses 2 homens hoje? Qual é a realidade de Hugo e Heinz depois de sobreviverem à maior guerra de todos os tempos? Você conhecerá a seguir. Antes de continuarmos com as histórias impressionantes de Hugo e Heinz, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar o seu gostei. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você não perca nenhuma novidade. Se nossos vídeos te agradam, comente: quero mais histórias. Assim, o conteúdo alcança mais pessoas e a gente segue trazendo produções cada vez melhores para você. Tudo certo? Agora sim, vamos voltar a falar sobre os últimos guardiões de uma era. O que aconteceu com os 2 após a guerra?
Após quase 6 anos de destruição ininterrupta, de batalhas titânicas que devastaram continentes e ceifaram dezenas de milhões de vidas, o silêncio das armas finalmente se impunha. Era o dia da vitória na Europa, o VE-Day. Adolf Hitler jazia morto em seu bunker subterrâneo em Berlim, onde havia se suicidado 10 dias antes, recusando-se a enfrentar a vergonha da derrota. A Alemanha, devastada por bombardeios e por sucessivas derrotas em campo aberto, capitulava de forma total e definitiva diante das potências aliadas. O Terceiro Reich, que nascera sob promessas grandiosas de glória eterna, ruía após meros 12 anos de existência, deixando para trás escombros materiais e morais. Como dito anteriormente, naquele 8 de maio, Hugo Broch pousava seu Messerschmitt Bf 109 pela última vez, rendendo-se às forças britânicas. Era o fim de sua carreira como piloto de caça, encerrada sem fanfarra, sem glória, apenas com a resignação de quem sobreviveu a uma guerra perdida. Ao mesmo tempo, Heinz Raffoth depunha suas armas diante das tropas americanas após semanas de combates desesperados no coração do Reich. 2 jovens com pouco mais de 20 anos, ostentando no peito as cruzes de cavaleiro, medalhas que simbolizavam feitos extraordinários, mas que também encerravam para ambos um ciclo violento, contraditório e inesquecível. E então vem a pergunta inevitável: o que resta quando o conflito termina? Como se volta à vida civil? Como se caminha novamente em meio às ruínas, não apenas das cidades, mas da própria identidade? Como retomar a rotina após ter testemunhado e participado dos episódios mais extremos que a condição humana pode suportar? Hugo Broch fez sua escolha: o silêncio. Após 80 dias sob custódia britânica, foi libertado e voltou para uma Alemanha irreconhecível. Em vez de buscar protagonismo ou reconhecimento, mergulhou numa existência tranquila e reservada. Trabalhou por décadas na AGFA, empresa voltada à tecnologia de imagem, dedicando-se a funções técnicas, metódicas e previsíveis, talvez como forma de contrastar com o caos que marcara sua juventude. Não falava sobre suas 81 vitórias aéreas, tampouco sobre a Cruz de Cavaleiro. Para os colegas de trabalho, era apenas mais um engenheiro, discreto, eficiente, meticuloso. Poucos sabiam que compartilhavam a sala com um dos últimos ases da Luftwaffe. Por mais de 70 anos, Hugo manteve enterrado aquele capítulo de sua vida. Talvez por culpa, talvez por dor, ou talvez simplesmente por entender que o mundo à sua volta não teria como compreender o que ele viveu. Mas em 2017, aos 95 anos, decidiu quebrar parcialmente esse silêncio. Realizou um desejo íntimo, guardado desde o fim da guerra. Queria voltar a voar, não como guerreiro, mas como homem, não em aviões de combate, mas num dos mais belos símbolos da aviação da Segunda Guerra, o Supermarine Spitfire, adversário britânico dos Messerschmitts nos céus da Europa. Nos campos verdes de Kent, sobrevoou em paz o mesmo espaço aéreo onde décadas antes fora inimigo. Não havia mais tiros nem interceptações, apenas o som do motor e o vento. Era a reconciliação simbólica entre passado e presente, uma homenagem silenciosa à liberdade, ao tempo perdido e talvez até à juventude roubada. Hoje, aos 103 anos, Hugo Broch é considerado o último as da Luftwaffe, ainda vivo com a Cruz de Cavaleiro. Sua longevidade extraordinária o transformou num elo humano entre o presente e uma era que já se desenha nos contornos da lenda. Heinz Raffoth, por sua vez, trilhou outro caminho. Depois de ser libertado pelos americanos, buscou a reconstrução não nos céus, mas no campo intelectual. Tornou-se estudante, formou-se em ciências sociais e, em 1952, obteve o doutorado pela Universidade de Gießen, com uma tese sobre a integração dos refugiados e deslocados internos na Alemanha Ocidental, uma realidade que ele conhecia de perto, pois também fora testemunha da desintegração nacional e do colapso social do pós-guerra. Mas o chamado da vida militar nunca o abandonou por completo. Em 1956, com a fundação da Bundeswehr, as novas Forças Armadas da Alemanha Federal, Heinz alistou-se novamente.
Durante os 26 anos seguintes, construiu uma segunda carreira castrense, agora sob os princípios democráticos do Estado de Direito e sob a égide da OTAN. Tornou-se oficial do Estado-Maior, planejando a defesa do país diante de uma eventual invasão soviética. Em vez de trincheiras e combates urbanos, sua nova guerra era feita de cálculos estratégicos, diplomacia militar e manobras preventivas. Ascendeu ao posto de Oberst, coronel, e serviu até 1982, quando se aposentou. Paralelamente, também colaborou com o BND, o serviço secreto alemão, tendo atuação relevante durante momentos tensos da Guerra Fria, incluindo o notório caso do espião Günther Guillaume, infiltrado no círculo íntimo do chanceler Willy Brandt. Episódio que culminaria na renúncia do próprio líder alemão em 1974. Hoje, aos 102 anos, Heinz Raffoth vive discretamente em Margetshöheim, uma pacata localidade na Baviera. Cultiva seu jardim, aprecia livros de história e raramente menciona os capítulos militares de sua juventude. Para os vizinhos, é apenas um idoso tranquilo. Mas, como Hugo, ele representa muito mais. Ambos são testemunhos vivos de uma era que moldou os rumos do século XX. São os últimos soldados condecorados com a Cruz de Cavaleiro ainda vivos. Uma medalha que, para muitos, simboliza feitos militares heróicos, mas que, vista hoje, também carrega o peso das complexidades morais, dos contextos sombrios e das ambiguidades que permeiam todas as guerras. Quando Hitler restabeleceu a Cruz de Ferro em 1939, mais de 16 milhões de soldados norte-americanos acabariam indo à guerra. Em 2023, restavam cerca de 120 mil veteranos nos Ebubaus. Na Alemanha, entre os milhões que serviram nas forças do Reich, pouco mais de 100 mil ainda estavam vivos. Desses, apenas uma ínfima fração havia recebido a Cruz de Cavaleiro. Mesmo o mais jovem condecorado da Segunda Guerra, se tivesse 18 anos em 1945, teria 96 anos em 2023. A extinção biológica é inevitável. Mas a pergunta essencial permanece. O que desaparece quando o último veterano morre, mais do que o fim de uma geração, é o fim da experiência direta. Deixa de existir a possibilidade de perguntar a alguém o que viu, o que sentiu, o que viveu. A guerra se torna história. Uma narrativa mediada por arquivos, documentários, estudos. Nenhuma reconstrução, por mais precisa que seja, substituirá o olhar de quem esteve lá. Hugo Broch e Heinz Raffoth não carregam apenas medalhas no peito, carregam os últimos fragmentos de um mundo que já não existe. Sabem como era o cheiro do óleo queimado num caça sobre os céus russos, sabem como soava o ricochete de balas em paredes urbanas, sabem como o medo tomava o corpo quando se caminhava para o desconhecido, guiado apenas pela obediência e pela esperança. Quando eles partirem, o mundo perderá não apenas duas pessoas, mas duas consciências vivas de um dos períodos mais intensos, cruéis e transformadores da história humana. E é justamente por isso que suas histórias devem ser contadas, não para exaltar a guerra, não para glorificar regimes criminosos, mas para preservar a memória da condição humana, em toda a sua luz e trevas. A Cruz de Cavaleiro que ostentam não representa apenas feitos militares. Representa, de maneira mais ampla, a capacidade humana de agir com bravura quando tudo ao redor desmorona, de demonstrar liderança diante do caos, de encontrar dignidade mesmo quando se está inserido em um contexto que a nega. Essas virtudes transcendem ideologias, transcendem nacionalidades. Elas pertencem a todos os que enfrentam o impossível e permanecem de pé. E mesmo que os tempos mudem, o espírito por trás dessas ações permanece atual. A Alemanha moderna, democrática, reformulou a tradição da Cruz de Ferro. Hoje, a Bundeswehr ainda concede uma versão contemporânea da honraria, despojada de símbolos do passado nazista, mas fiel ao seu propósito original. Reconhecer o ato humano excepcional, sobretudo quando realizado sob circunstâncias adversas. Soldados alemães que servem em missões de paz no Afeganistão, no Mali, no Kosovo, continuam a ser condecorados, não porque desejam guerra, mas porque, mesmo na paz, o mundo exige coragem. E assim, quando as últimas testemunhas da Segunda Guerra desaparecerem,
restará o legado. Restarão suas escolhas, suas palavras registradas e os ensinamentos profundos que cada vida dessas carrega, porque a guerra, com toda a sua brutalidade, ainda tem algo a ensinar, e cabe a nós escutar, enquanto ainda há quem possa contar. O que você achou do vídeo? Já conhecia as trajetórias de Heinz e Hugo? Tem alguma sugestão de tema para as próximas produções? Deixe seu comentário, sua opinião é sempre bem-vinda. Muito obrigado por assistir até aqui. Verifique sua inscrição, ative as notificações e deixe o seu gostei. Isso realmente faz toda a diferença para o canal, ok? Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. O conteúdo está excelente. Nos vemos lá.